Olá, bom dia. Eu me chamo Anine e, juntamente com meu grupo composto por Pablo, Tássio e Tiago, irei falar sobre as principais rotas metabólicas das células. Inicialmente, nós precisamos saber sobre a importância delas. Bom, de antemão, é importante saber que as vias metabólicas são fundamentais para a manutenção da célula e, consequentemente, da homeostasia do nosso organismo. A homeostasia, para quem não sabe, é a estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções adequadamente e assim para ter o equilíbrio do nosso corpo. A maioria das rotas catabólicas são vias de mão dupla, com exceção de algumas reações que a biossíntese ocorre de maneira alternativa, ou seja, é como se a passagem por aquelas vias estivesse impedida e tivéssemos de fazer um desvio. E quantas reações de mão única são aquelas que gastam energia, onde é quebrada a molécula de ATP. Tais reações possuem outra característica diferente, porque na sua maioria são catalisadas por enzimas regulatórias que possuem propriedades funcionais diferentes das demais. Como o metabolismo dos carboidratos envolve rotas metabólicas mais simples, é pela glicose que a gente vai iniciar a descrição desse processo. Bom, a glicólise, né? Vamos trazer aqui o conceito de glicólise, né? Glicose vem do grego glix, que quer dizer doce ou açúcar, e lysis, que quer dizer quebra. Então, a glicólise é o processo que transforma aí uma molécula de glicose em duas de piruvato. Então, a glicose ela tem duas fases, né? Essas fases são compostas aí por 10 reações. A fase 1 ocorre o gasto energético de duas moléculas de ATP, né, formando aí duas trioses, gliceraldeído e a dihidroxiacetona. Na fase 2, as moléculas de trioses são utilizadas, né, produzindo aí 4 ATPs, o NADH e o piruvato. Então, na primeira reação ocorre a transformação da glicose em glicose 6-fosfato, né? Isso ocorre através da enzima hexoquinase. Já na segunda etapa, aí, né, a enzima glicose 6-fosfato isomerase transforma a glicose 6-fosfato em uma frutose 6-fosfato, né? Através aí de isomerização. Bom, seguindo aí, né, a terceira etapa, a terceira reação, nessa reação aí, a frutose 6-fosfato recebe um grupo fosforila, né, de uma outra molécula de ATP, que vai para o carbono 1, formando uma frutose 1,6-bifosfato, né, através aí da enzima fosfofrutoquinase 1. Na reação 4 aí, nós temos que através da enzima aldolase, a frutose 1,6-bifosfato é quebrada aí em duas moléculas, né, de 3 carbonos, formando então aí duas trioses, né, o dihidroxetona, né, dihidroxetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Então aqui termina aí a primeira fase aí da glicólise. Então aqui na quinta reação a gente tem aí que o dihidroxetona fosfato é transformado em gliceraldeído 3-fosfato, né? Isso através da enzima triose fosfato isomerase.
formando aí duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Na etapa 6 aí, na reação 6, a enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase forma a molécula 1,3-bifosfoglicerato, né, que é uma molécula aí com muita energia. Na reação 7 aí, nós temos que a 1,3-bifosfoglicerato vai transferir um grupo fosforila de alta energia, né, para a molécula de ADP, formando aí a primeira molécula de ATP através da enzima fosfoglicerato quinase, né, formando aí o 3-fosfoglicerato. Na reação 8, a enzima aí fosfoglicerato mutase essa enzima vai transformar o 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato, mudando o grupo fosforila. Na nona etapa aí ocorre uma desidratação, formando uma molécula, ocorrendo em seguida aí a produção de água, né, através da enzima inulase, formando aí o fosfenol piruvato. Na 10ª e última reação aí, através da enzima piruvato quinase, a gente tem aí a transferência de um grupo fosforila para um ADP, formando outra molécula de ATP, e o fosfenol piruvato vai formar o piruvato. Olá, turma, bom dia. Eu me chamo Pablo e fiquei responsável por falar para vocês um pouco sobre a respiração aeróbia, ou também chamada de respiração aeróbica. E o que seria essa respiração aeróbica? É aquela que utiliza o oxigênio como aceptor final. O oxigênio participa do processo e ele otimiza esse processo. Durante a respiração aeróbica, o piruvato proveniente da glicólise é completamente quebrado e transformado em dióxido de carbono e água. O ganho são em média de 30 a 36 moléculas de ATP, enquanto na fermentação é de 2 moléculas. Mas por que o nosso corpo realiza esses processos? Nós sabemos que há um gasto energético na realização de qualquer atividade pelo ser vivo. E para suprir essa necessidade energética, essa perca energética, o organismo acaba por produzir uma molécula de troca. Essas moléculas são as chamadas ATPs, que nada mais é do que uma abreviação para o nome adenosina trifosfato. Essa ATP é a forma de energia utilizada pelo organismo para se desenvolver e realizar as diversas atividades. Falando mais voltado para o ser humano, ela é usada para a contração muscular e o desenvolvimento motor do corpo. E o que vai ser convertido em ATP são os macronutrientes adquiridos na nossa alimentação. São eles gorduras, carboidratos e proteínas. São esses 3 macronutrientes que vão nos fornecer energia na forma de ATP. Mas antes é preciso que haja a quebra dessas moléculas. Então, o carboidrato vira glicose, as gorduras, ácidos graxos e glicerol, e as proteínas se transformam em aminoácidos. E aí, durante esse processo, essas moléculas vão acabar se transformando na acetilcoenzima A. As vias metabólicas são divididas em 3. Existe a via anaeróbia alática, a via anaeróbia lática e a via aeróbia, que é a que trataremos com mais detalhes. Nas vias anaeróbia alática, há a produção de ATP, mas o oxigênio não participa do processo. Essa via também não produz o ácido lático. E ela é importante para nos fornecer as energias de forma mais rápida, ou seja, ali nos 2 a 8 segundos do início da atividade. Já nas vias anaeróbia lática, é aquelas utilizadas para os exercícios de mais intensidade.
ela utiliza a glicose sanguínea e o glicogênio muscular, que são advindos dos carboidratos. Já falando mais especificamente da parte da via aeróbica, que aqui nosso grupo ficou responsável por apresentar para vocês, a via de respiração aeróbica se diferencia das anaeróbicas anteriormente citadas em vários fatores. Além da utilização de oxigênio que participa do processo, ela também pode ocorrer utilizando-se das gorduras e, em último caso, das proteínas. Aqui nessa imagem, podemos observar como se dá a respiração aeróbica. A molécula de glicose é transformada nas moléculas de piruvato, que é transformada na acetilcoenzima A, que segue para o ciclo de Krebs e logo após para a cadeia de transporte de elétrons. Mas quais processos ocorrem na respiração aeróbica? A respiração aeróbica é dividida basicamente em três etapas. A etapa da glicólise, que ocorre no citoplasma, que é onde há a quebra da glicose e a transformação dessa glicose em piruvato. Há também a oxidação do piruvato e a fosforilização oxidativa. Na oxidação do piruvato, que podemos notar aqui nessa imagem mais detalhada, ela ocorre também dividida em três etapas. A primeira etapa, o grupo carboxila é retirado do piruvato. E aqui podemos observar a transformação desse grupo em CO2, que é o dióxido de carbono. A segunda etapa, que ocorre na oxidação do piruvato, é a molécula com 2 carbonos da etapa é oxidada e os elétrons retirados são capturados pelo NAD+, para formar o NADH. Podemos notar aqui nessa parte da imagem. E a terceira etapa, para finalizar esse processo, é a forma de um grupo acetil que se une com a CAOA, ou seja, com a coenzima A, formando a acetilcoenzima A, ou acetil-CAOA. Essa molécula finalizada segue para o ciclo de Krebs, onde vai realizar os seus outros processos para a transformação de ATP. Mas para falar mais especificamente do ciclo de Krebs, meu companheiro vai dar sequência na apresentação. Bom dia a todos, vou falar para vocês agora um pouquinho sobre o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ou também o ciclo do ácido cítrico ou o ciclo do ácido tricarboxílico, ele é uma das etapas da respiração celular, que é um processo aeróbio para a produção de energia que ocorre nas células de diversos organismos. No ciclo de Krebs, ocorre a oxidação completa das moléculas que são fontes de energia, sendo essas moléculas carboidratos e ácidos graxos. Só que a partir disso a gente também tem que entender como o ciclo de Krebs ele se origina, ele se inicia. Ele inicia-se com a acetilcoenzima A como substrato, a qual ela foi formada na base da oxidação do purivato. Os 2 carbonos da acetilcoenzima A combinam-se com oxalacetato, que é um composto de 4 carbonos. Sendo assim, eles formam um composto de 6 carbonos, denominado citrato. Mas a gente tem que entender como que ocorreu essa ligação. Essa ligação ocorreu por meio que a coenzima A ela foi retirada da ligação. E a energia de retirada dela, a energia que ela usou para sair da ligação, foi a energia que se conservou e pôde ser feita as 4 ligações, porque não foi feito do nada isso. Após isso a gente entende todo o processo. Sendo assim, o citrato ele é convertido em isocitrato, que também é seu isômero, e essa conversão acontece devido à remoção de uma molécula de água e a adição de outra. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as seguintes etapas desse processo. Após isso, a gente tem a oxidação do NAD+, e produção do CO2. Isso ocorre de forma que o isocitrato é oxidado, ele produz o NAD+, e ele se transforma no NADH. Esse composto é resultante da reação, ele perde uma molécula de CO2. Sendo assim, após isso, outra molécula de CO2 é perdida e ocorre a oxidação do composto, produzindo NAD+, e NADH. A molécula, então, ela se liga a uma coenzima A por meio de uma ligação estável. No processo seguinte, que é a formação do ATP,
ocorre a substituição da coenzima A em um grupo fosfato, como a gente pode ver na reação que está na tela. Esse grupo fosfato ele é transferido ao GDP e formando uma molécula de GTP, na qual é semelhante ao ATP. E em bactérias e plantas, o ATP é formado no lugar do GTP. Após isso, o FAD ele remove 2 átomos de hidrogênio do succinato, formando o FADH2. Após isso, a gente tem que o ciclo retornando ao ponto inicial e outra enzima NADH é formada. Sendo assim, uma molécula de água ela é adicionada ao fumarato, que faz com que o grupo hidroxila ele fique próximo do carbono da carbonila. Sendo assim, o substrato ele é oxidado e ele leva à redução do NAD+, a NADH, que é um processo que a gente já viu nas etapas anteriores. E sendo assim, esse processo ele faz com que regenere o oxalacetato. E a regeneração do oxalacetato é o que dá início ao processo todo novamente o ciclo de Krebs. Então a gente entende que o ciclo de Krebs é um ciclo que ele não é instantâneo, ele sempre está acontecendo dentro do nosso organismo a todo momento. Então o ponto final dele dá início a todo esse processo novamente. Obrigado a todos. Bom, agora eu falarei para vocês sobre a cadeia respiratória. A cadeia respiratória é a etapa da respiração celular que ocorre no interior das mitocôndrias. A cadeia transportadora de elétrons, ela realiza o transporte de átomos de hidrogênio energizados, ou seja, elétrons que, a partir de substâncias aceptoras intermediárias provenientes da glicose e do ciclo de Krebs. Essas substâncias elas carregam os prótons H+, até a membrana interna da mitocôndria, onde são liberados na cadeia respiratória, formada por proteínas transmembranares, as chamadas proteínas transportadoras. A partir desse ponto, são liberados elétrons e o próton é gradativamente processado e armazenado no espaço entre as membranas interna e externa, onde será forçado a transpor por difusão de uma proteína, que é a síntese de ATP, que gera o fluxo capaz de promover energia suficiente para ser absorvida na reação de conversão de ADP em ATP. A molécula energeticamente utilizada no metabolismo celular. Bom, aqui está a imagem para vocês entenderem melhor esse processo que ocorre na cadeia respiratória. A imagem mostra que os carreadores liberam elétrons com alta energia para o sistema e os elétrons de baixa energia deixam o sistema. Conforme um par de elétrons é transportado de um carreador para o outro, a energia é liberada e usada para formar 3 moléculas de ATP. Esse processo é muitas das vezes denominado como fosforilação oxidativa, porque o oxigênio recebe os elétrons gastos na última liberação de energia pelo último carreador. E após aceitar os elétrons, o oxigênio se combina com os íons de hidrogênio da matriz mitocondrial e forma água. E é isso, galera. Assim finalizamos nosso trabalho. Espero que tenham entendido, tenham gostado. E estamos abertos para qualquer tipo de dúvida ou questionamento.